nós fazemos todos os dias, antes de iniciarmos a programação em si, o culto e a explanação da palavra de Deus, nós oramos. Lembrando que a partir de agora estamos ao vivo pelo Facebook, facebook.com/Pastor Mário Filho. Se você quiser acompanhar o culto ao vivo, fique à vontade. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, graças rendemos ao Senhor. Te bendizemos, te adoramos, te glorificamos, engrandecemos o Senhor na beleza da sua santidade, da sua majestade. Agradecemos por este dia, agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui cultuando o Senhor e proclamando a tua palavra, que é a verdade. Senhor, eu peço que o Senhor nos dê a graça do entendimento, eu peço que o Senhor nos fortaleça e que este culto seja agradável ao Senhor. Fala conosco, Pai querido. Queremos aprender, queremos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, queremos nos alimentar espiritualmente nesta manhã e precisamos de Ti. Então eu peço que por misericórdia, por compaixão, por amor, por graça, o Senhor fale conosco. Dá-nos o entendimento, afasta-nos, Senhor, de todo tipo de mal e do mal, e principalmente, Senhor, afasta-nos da mentira. Deus querido, todos aqueles que estão cultuando e que vão cultuar o Senhor nesta manhã, que o Senhor possa sustentá-los na sua palavra, que o Senhor possa dirigir cada um deles para a vida saudável que o Senhor tem para nós, a vida em abundância que o Senhor tem para nós. Fala conosco, Pai querido. Abre o nosso entendimento, aquieta o nosso coração, a nossa mente, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso corpo e dá-nos a alegria da Tua presença no nosso meio. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém. O assunto que nós vamos abordar hoje, quem está pelo Facebook já sabe que assunto que é. Quem está pelo aplicativo, pela rádio web Graça e Paz, pelo nosso site, vai saber agora. O assunto que nós vamos tratar hoje, e é de extrema importância, é imaginação. E eu quero convidar você, para você abrir a sua Bíblia. Para a gente falar desse assunto, eu quero convidar você para você abrir a Bíblia. Livro dos Provérbios, provérbio de número 4, versos 23 ao 27. Livro dos Provérbios, ali pertinho de Salmos, né? À frente um pouco. Provérbio de número 4, versos 23 ao 27. É de extrema importância, você que é
pai, mãe, jovem, criança já com um pouco de entendimento, idoso. Isso que vai ser dito aqui hoje é de uma importância ímpar. Nem que eu tiver que passar um pouco das 11 horas, eu vou concluir, porque todo mundo tem que ouvir isso. Né? Eu tenho certeza que você vai compartilhar esse vídeo, porque você conhece muita gente que vive no mundo da imaginação e não no mundo real. Vamos ler Provérbio 4, versos do 23 ao 27. Olha o que o Senhor deixou para nós aqui escrito. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero que vocês coloquem atenção no que vai ser dito, para você não interpretar errado aquilo que eu vou falar. Olha aqui o que está escrito aqui. Não ande muito pela direita, nem muito pela esquerda. Retira o teu pé do mal. Né? Esta é a frase que vai dar a nossa direção de tudo que vai ser dito aqui. Hoje, de um tempo a esta parte, a gente vive numa era tecnológica, né? Eu, quando era criança, eu imaginava, a gente falava assim, vai chegar um dia que as pessoas vão falar no telefone e vão ver a outra pessoa com quem elas estão falando. Né? A gente, criança, falava isso. E hoje é coisa mais comum desse mundo, né? Você fala vendo a pessoa, chamada de vídeo, na verdade, é comum. E esta tecnologia é um negócio maravilhoso, um negócio fantástico. Só que a tecnologia, de uma maneira geral, ela é orientada pela fantasia. E em função disso, cresce assustadoramente o número de pessoas que vivem num mundo de fantasia, num mundo de faz de conta. E eu vou expor aqui daqui a pouco algumas coisas, vocês vão falar, não é que é verdade que esse sujeito está falando? Né? Deus deu para cada um de nós uma capacidade, que é a capacidade de imaginar. A diferença, uma das diferenças básicas, uma das diferenças do ser humano, o animal humano, de outros animais, nós chamamos o ser humano de um animal racional, né? E os outros são irracionais.
Porque o ser humano pode imaginar. Um outro animal não imagina. Não tem esse dom, essa capacidade. Eu estou aqui, eu posso imaginar as pessoas que estão me vendo, me ouvindo. Posso imaginar o que elas estão pensando. Só o ser humano consegue imaginar. Um cachorro, um cavalo, um gato, um passarinho não imagina. Só o ser humano pode isso. E esse dom da imaginação que Deus nos deu para todo ser humano, ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E como o ser humano é um ser caído, e em função da existência de poderes espirituais das trevas, passa a existir o grande perigo de viver a vida fantasiando. A primeira aparição da palavra imaginação na Bíblia é uma advertência sobre as imaginações do mal. Você pode ler aí em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade humana se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Foi a primeira vez que aparece este termo, ou a indicação do termo imaginação na Bíblia. Está aqui em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. A corrupção da imaginação foi um dos primeiros passos para que o homem partisse para a idolatria e também para a perversão moral. Eu estava acompanhando aqui pela internet, todo dia eu dou uma entrada rápida na internet para saber das coisas, né? E tem uma mulher, ela, na realidade eu nem sei quem ela é, mas ela fez a biografia dela e para vender ela está contando nesta biografia das relações sexuais que ela teve com artistas. Você vê o que é a imaginação humana. As pessoas vão comprar para ler, para imaginar aquilo que está escrito. Isso é imaginação humana. É a perversão moral que nós vivemos. E a gente vai encontrar esses primeiros passos da perversão moral que é causada pela corrupção da imaginação. A gente lê aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Eu estou trazendo uma explicação ampla antes de mostrar para você que de repente você é um sujeito que tem, ou você é um sujeito, homem ou mulher, que vive no mundo da imaginação, vive no mundo da fantasia. Se a imaginação se torna um negócio pervertido, e a pornografia, por exemplo, é um negócio pervertido. Entende? Perverte a mente, o caráter e a moral das pessoas.
Quando a pessoa está pervertida pela imaginação, a vida dela passa a refletir esse tipo de coisa. Por quê? Porque o Senhor Deus disse, né? O coração do homem é a fonte de todas as ações do homem. Nós lemos aqui em Provérbio capítulo 4, versículos do 23 ao 27. Nós lemos sobre isso. Um pensamento que vem na cabeça, né? Ninguém está livre de um pensamento que às vezes venha. Não é o pensamento que vem e vai. Esse pensamento é de pouca importância. Mas é aquilo que a gente permite que se demore na nossa mente. Aquilo que se demora na nossa mente, quer dizer, aquilo que a gente pensa muito, é que vai nutrir, vai ser o alimento do nosso coração. E isso vai determinar o curso da nossa vida, para onde nós vamos levar a nossa vida. Entendeu? Não é um pensamento que vem, às vezes vem mesmo. E aqui, sobre o pensamento que vem e vai, e sobre o pensamento que a gente mantém ele na nossa mente, vem uma advertência para você sobre, eu não sei, de repente você faz parte desse grupo, desse batalhão de pessoas, de indivíduos que ficam conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana, nesse aspecto cultural pop. Pop quer dizer popular. E você fica vendo e fazendo coisas obscuras e muitas vezes pervertidas e enchendo o seu coração com um alimento ruim. E coisas pervertidas e obscuras não é isso ou aquilo. É grande parte das músicas que a gente ouve, que o mundo ouve. Tem músicas do mundo que eu gosto de ouvir também. É grande parte dos filmes, dos programas de televisão, das novelas. Tem novela, por exemplo, que usa título bíblico. Mas não tem nada de Bíblia ali. Nada substitui a leitura da palavra de Deus. Os jogos de videogame. Olha só, quanta coisa faz parte da tal cultura pop. E Jesus, como Deus, na sua infinita sabedoria e na sua visão de passado, presente e futuro, né? Deus tem essa visão atual de passado, presente e futuro. Ele advertiu a cada um de nós sobre o desvalor de ganhar o mundo e perder a própria alma. E ele deixou para nós escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 26, o seguinte: pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Jesus está falando aqui também daqueles que entregam as suas almas. O que é a alma? A alma
são todos os nossos sentimentos. Tudo que você sente na sua alma. Não estou falando de dor física, estou falando de sentimento. Amor, tristeza, ódio, ira, raiva, alegria. Essas coisas todas são sentidas na alma. E muita gente entrega a sua alma por uma invenção da imaginação. Olha, eu não estou, veja bem, tem pessoas que querem que eu diga, que eu dê um veredito da coisa. Eu não posso dar a sentença de nada. Eu não estou dizendo que é errado você ouvir uma música. Não, você brincar lá no videogame. Não estou dizendo que isso é errado. Errado é a sua vida se transformar nisso. Isso que é errado. Né? Não se esqueça aqui, ó. Não ande muito pela direita nem pela esquerda. Não ande muito de um lado nem do outro. Nós temos que estar direcionados. Não viver só de coisas imaginárias. Tem gente que vive de sonho. Vive um sonho a vida inteira. Tem um que tem o sonho de ser jogador de futebol. Tem outro que tem o sonho de ser ator. O outro tem ser modelo. Ser engenheiro. Não estou dizendo que é errado sonhar. Entende? Nem muito à direita, nem muito à esquerda. Não é errado sonhar. É o sonho, o errado é a vida se transformar em sonho. Por exemplo, tem gente que vive numa coisa obscura, numa coisa estranha, numa coisa sensual de ateísmo, que são o mundo das fantasias nos livros, nos filmes, videogames, o mundo virtual online. Pessoa, irmão, irmã, tem gente que namora pelo celular, namora pela máquina. Tem gente que hoje tem relação sexual pela máquina. Você está rindo? É. Como? Eu não sei, mas que tem. Eu não sei como é que é. É o mundo da imaginação. Porque o que nós precisamos entender é o seguinte, e isso não é fácil de ser entendido, não é fácil de ser aceitado. O mundo da ficção científica, presta atenção, depois não distorcer o que eu estou falando. O mundo da ficção científica não é neutro espiritualmente. Há grandes perigos espirituais em você se aprofundar neste mundo de fantasia, porque o mundo da ficção científica é um mundo de fantasia. Por exemplo só, todo mundo assistiu aquele filme Avatar. É um mundo de fantasia, gente. Não tem nada de realidade ali. Não existe realidade ali. Isto não é neutro espiritualmente. Não, muito pelo contrário. Tem gente que vive o mundo da fantasia dos ídolos pop. Você já viu aí na televisão, né? Quando vem um grupo, uma cantora, um cantor aqui para o nosso país, tem pessoas que passam semanas na fila para ser o primeiro a entrar. Você já não viu isso? Pessoas acampam ali para comprar, para ser o primeiro. Esta é a fantasia do ídolo pop. Nós tivemos recentemente, eu estou falando tudo isso para você entender,
sobre a imaginação. Recentemente nós tivemos um caso de uma mulher, não vou falar o nome, todo mundo sabe, nem dele nem dela, porque todo mundo sabe, então não preciso falar, que ela tinha a fantasia de ter relações sexuais com um determinado famosíssimo jogador de futebol brasileiro que está no exterior. E você viu no que virou isso na vida dessa mulher. No meu julgamento, de fora, ela tinha outros interesses também. Mas você vê o que a fantasia dos ídolos populares, dos ídolos pops, pode levar as pessoas a fazerem. Tem pessoas que se rasgam toda aí por causa de um artista, de um cantor. Talvez não seja o seu caso, mas é de muita gente. E não é só isso, tem aquelas pessoas que vivem praticamente 24 horas. Agora eu vou te pegar. Pegar no sentido de falar com você, né? Vivem neste mundo da fantasia digital, dos jogos de videogame. Não tem? Ah, fica lá no celular jogando. Isso é imaginação. Isso é fantasia de ficção científica. E alguns estudos estão sugerindo que o jogo, estes jogos virtuais, porque hoje é tudo virtual, né? Hoje é tudo virtual. As empresas têm estoque virtual. O banco tem dinheiro virtual. Tanto é que se você for sacar um determinado valor lá, você tem que avisar antes, porque eles não têm o dinheiro lá. E esses estudos estão sugerindo, porque não foram concluídos ainda, que os jogos virtuais estão assumindo as mentes das crianças. Por quê? Porque os jogos virtuais estão se tornando a vida virtual. Tem gente que, né? O irmão colocou ali. Tem gente que passa o dia porque nesse celular, eu nunca vi esse desespero. Ele fica andando para a rua e não tem nada com isso, cada um faz o que quer, ué. Não tem nada com isso. Mas é a vida virtual se tornando mais atraente do que a vida real. A vida real está ficando sem graça por causa da vida virtual. Por exemplo, estou falando daquilo que eu sei, né? Também não vou falar do que eu não sei. Existe a indústria do esporte fantasia. Talvez você até jogue isso e fatura bilhões de dólares por ano. O estudo que eu tenho aqui não fala de brasileiro, fala de americano. São 51 milhões de americanos, norte-americanos, que participam desses jogos. Ou sozinho ou com outras pessoas. Por quê? É o esporte fantasia. O sujeito monta o time que ele quer. Ele não monta um time que existe. Ele pega os jogadores que ele entende que são os melhores e monta o seu time. Cada participante vai ter a sua própria equipe.
a seleção dos seus melhores jogadores do mundo esportivo do mundo, seja de basquete, futebol, e vai por aí afora. Porque aqueles times, na verdade, não existem. São times imaginários. Você pega um jogador daquele time, e você monta o seu time. É uma equipe fantasia. É uma equipe virtual. E você vai montar baseado, fundamentado no desempenho que cada jogador tem nos seus times, no desempenho que o jogador real tem. Aí você cria um time virtual, uma seleção que não existe. Você põe a sua imaginação para funcionar. Você sai da vida real para viver algo imaginário, que é muito melhor para você do que a vida real. Porque a vida real, esse jogador joga num time, esse joga num outro, eles jogam contra si. Aqui não. Neste mundo virtual, eles jogam todos no seu time. É o imaginário que ocupa o lugar da realidade. Aí você deve estar pensando assim, mas por que viver um mundo de fantasia é errado? Qual que é o erro que tem aí? Eu não estou dizendo que, olha, isso é coisa do diabo. Não, eu estou dizendo que substituir o real pelo imaginário é errado. Lembra que eu falei no começo que aquele pensamento que vem e vai, tudo bem. Agora tem gente que passa a pegar esse pensamento que vem e fazer com que ele fique em você, com que ele more em você, com que ele passe a ser verdadeiro em você. Deixa de ir embora esse pensamento. Não estou dizendo que veja bem, nem tanto para a direita, nem tanto para a esquerda. Não é isso que está lá em Provérbio, que nós lemos aqui, ó. É ou não é? Provérbio 4, versos 23 ao 27. Nem tanto de um lado, nem tanto do outro. Eu não estou dizendo que é errado, ou que sempre é errado você ler um romance. Não. Ou você assistir um filme. Não, claro que não. Ou você jogar um joguinho aí de videogame. Não. O problema é quando a pessoa passa a viver aquilo. Tem gente que só faz isso na vida. Eu estava vendo na televisão aí, você quer coisa... Olha, eu falei aqui outro dia do jogo... Onde foi? Segunda-feira. Né? Eu falei, não tem nada mais chato que a televisão possa transmitir do que o jogo de ping-pong, que eu fui corrigido, que não é ping-pong, é tênis de mesa. Gente, isso é chato demais. Quando é transmitido. Mas tem coisa mais chata. É quando a televisão transmite esses campeonatos de videogame. Isso é só legal para quem está jogando. Tem campeonato de videogame. Campeonato de coisas fantasiosas. E campeonatos mundiais. São as pessoas vivendo o imaginário no lugar daquilo que é real. Então você jogar, tudo bem, não sei o quê. O problema é viver isso. Por quê? Porque hoje o reino da fantasia está substituindo a realidade. E é errado, isso que eu estou dizendo que é, biblicamente, é errado viver em um mundo de fantasia ao invés de viver no mundo real. É isso que é errado. Não é você ver um filme,
jogar. Não, o errado é você viver. E por que é errado? Vai dar tempo, que bom. Porque a gente não pode fugir da realidade. Ninguém consegue fugir da realidade. A gente pode ignorar a realidade por um tempo muito curto. Por quê? Porque cada um de nós foi feito à imagem de Deus. Nós não fomos feitos à imagem daquele cara que imaginou aquela coisa. Não, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E vai chegar um dia que nós vamos encarar o juízo de Deus. Porque o que nós precisamos entender é o seguinte: nem tanto para a direita, nem tanto para a esquerda, hein? Vamos entender isso. Toda diversão é um escapismo. Toda diversão. Não quer dizer que você não pode se divertir, nem tanto para a direita, nem tanto para a esquerda. Tem gente que quer viver só na diversão, né? Toda diversão é escapismo, é fantasia. O álcool é escapismo, é fantasia. As drogas, escapismo, fantasia. Porque nada disso vai alterar o compromisso da nossa imagem e semelhança com Deus. Nada. Você pode querer viver na diversão, na fantasia, no álcool, nas drogas, mas vai chegar um dia que você vai encarar Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Acabou. Fim de papo. Tem pessoas aí, não estou fazendo nada, eu vou ficar lá na frente da televisão jogando. Fantasia. Passa a viver a fantasia, já não vê a hora de daqui a pouco jogar de novo. Outros ficam vendo pornografia. Viver em um mundo de fantasia pode, não estou dizendo que vai, eu estou dizendo que pode esconder a alma da salvação. Deus ama o pecador. Quando o pecador se arrepende do pecado e pede perdão. Deus não ama o pecador que continua pecando. Deus quer salvar todo mundo antes que seja tarde demais. Tarde demais. Por quê? Porque a salvação, a oportunidade de salvação é finita. Já pensou? O sujeito escolhe viver num mundo de fantasia. Fica só imaginando que ele vai ser jogador de futebol. Ele vive. Estou citando uma coisa. Não estou dizendo que é errado, absolutamente. Eu estou só citando para você. Você busca outros exemplos aí na sua cabeça, né? A pessoa direciona a vida dela para um objetivo. E ela pode estar desprezando com isso a oportunidade de salvação que Deus está lhe dando. Principalmente se ela estiver vivendo num mundo de fantasias. Porque ninguém vai encontrar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo num jogo de videogame, né? Ninguém vai encontrar o Evangelho do Senhor Jesus na ficção científica, na música pop. Não vai, claro que não.
toda fantasia criada pelos homens é uma coisa assim vazia, é uma coisa tola, em comparação com Deus, com a salvação que é real e com a vida real, do jeito que Deus pretende que ela seja vivida. Deus tem um propósito de vida para nós aqui. Não que Deus tenha um propósito de vida para mim, para você. Não, para o ser humano. Deus tem esse propósito. E se nós formos viver a fantasia, nós não estaremos vivendo esse propósito de Deus para nós humanos. Entenda o que eu estou falando. Eu quero, porque é duro, viu, gente? A gente bate às vezes na mesma tecla, né? Para ver se as pessoas entendem. Não é errado você querer ser jogador de futebol, você querer ser modelo. Não é uma profissão cristã, né? Porque mexe com a sensualidade, e a sensualidade é condenada na Bíblia Sagrada. Agora, você ser jogador de futebol, você ser, sei lá, não é errado. O que você não pode é transformar a sua vida em algo imaginativo, você se imaginando, sonhando, só vendo aquilo na sua vida. A sua vida toda está voltada para aquilo. A imaginação é algo maravilhoso, fantástico que Deus nos deu, né? Às vezes eu fico lembrando de lugares que eu vi, fico imaginando lugares que eu poderia ver ainda. Mas não é errado isso. O errado é a gente viver em função disso. Não é errado você assistir um filme. Não, você vê um jogo de futebol. Não é errado. Não é errado. Errado é quando você faz daquilo a sua vida. Está entendendo? Nem tanto para a direita, nem tanto para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Se o teu mal está na direita, não vá. Se o teu mal está na esquerda, não vá. Não está falando que é para você andar no centro, tá? Não, está dizendo, retira o teu pé do mal. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Não tô, olha, então não pode jogar videogame, é pecado. Senão daqui a pouco alguém pergunta, eu não fico dando veredito do que é pecado, não é pecado. Você tem que saber. O que eu trago aqui é a palavra de Deus, em forma de alertas. Deus nos deu o dom da imaginação. Então nós temos que imaginar, né? Eu vou viajar, eu imagino já antes da viagem como vai ser essa viagem, vai ser gostosa ou vai ser uma chatice. Não é? Agora eu não posso deixar a minha vida em função disso. Eu não posso viver isso. Isso não é vida. Você já pensou? Eu estou com 64 anos, eu vou ficar me imaginando, daqui a pouco eu vou morrer, né? Vai chegar... Eu não vou viver, vou viver isso aqui que nós estamos falando. Não é isso que Deus quer. Deus quer que eu vá vivendo. A hora que chegar, chegou. O que vai fazer? A hora que chegar, chegou. Quantas vezes a gente acha que já chegou e não chegou? E vai chegar o dia que a gente vai achar que não chegou e chegou. Né? Então, imaginação é um dom maravilhoso de Deus que Deus deu somente para o ser humano. E para a gente usar. Agora, não é para a gente viver o mundo imaginário.
Nós temos que viver o mundo real. Este é o mundo real. Não é o mundo imaginário. Passar por este mundo através da imaginação são esses pensamentos aqui que eu coloquei de fugaz, né? O pensamento fugaz é de pouca importância. Imaginei um negócio. O problema é quando você vive isso, quando permite que esse pensamento fugaz fique na sua mente, se demore, faça morada na sua mente, que ele abrigue a sua mente. O problema é você permitir que a imaginação venha a nutrir o seu coração. Entendeu? Venha a ser o seu alimento. Eu me alimento da esperança de que um dia eu vou conseguir. Pronto. Já foi para o beleléu a sua vida espiritual. Porque aquilo que você coloca no seu coração é que vai determinar o curso da sua vida. O curso. Como é que vai ser a sua vida? Como é que vai ser? Vai ser assim? Vai ser assado? É aquilo que você coloca no seu coração. Nem tanto para a direita, nem tanto para a esquerda. Nem no centro. Desvia o teu pé do mal. Entendeu? Deus querido, Deus amado, eu te glorifico, Senhor. Te engrandeço por essa graça do Senhor, por essa compaixão do Senhor em nos explicar determinadas coisas que também servem para mim. Claro, eu também tenho falhas, erros, deficiências, defeitos. Ajuda-nos, Senhor, a desviarmos o nosso pé do mal, a não pisarmos no mal, a não andarmos no mal. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, principalmente da mentira. Quando a gente fala mentira, a gente fala da imaginação excessiva, da vida debaixo do poder imaginativo do homem, que não tem limite. Fica conosco, Senhor. Fortalece-nos em Ti. Esta é a minha oração, este é o meu pedido. Nesta quarta-feira, no nome do Cristo Jesus. Amém.